Carlos Andreasa, muito boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Fala aí, Gabi, tudo bem? E você? E aí, Alô, Andreasa, Fábio? tudo certo? Tudo bem. Vamos lá, Beleza. vamos falar hoje das agências reguladoras, Andreasa. A gente não acompanhava muito de perto o funcionamento, o dia a dia das agências reguladoras. De repente, todos viramos expert em Anvisas. Todo dia a Anvisa está no noticiário, a gente está olhando com mais atenção para o que acontece por lá. Algumas notícias e algumas decisões da agência já geraram questionamentos se houve algum tipo de interferência política, se houve algum tipo de ingerência ali na agência. E aí, queria jogar para você essa pergunta. Como é que as agências funcionam no Brasil, né? Como é que elas entram na conta política, se elas entram na conta política? É uma ótima questão. As agências reguladoras são avanços da nossa república, né? Elas nem sempre existiram. É uma cultura relativamente recente. São instituições, sim, vinculadas ao governo de turno, mas geralmente com mandatos próprios, com ritos próprios, que existem para fiscalizar os serviços, o que se tornou especialmente importante em alguns setores, à medida, por exemplo, em que nós tivemos programa de privatização no Brasil, ou uma progressiva cultura de concessão. Tem aí a Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável por regular as concessões públicas, porque públicas são na exploração de rodovias, e que tem graves problemas. Sempre houve, né, a percepção de que serve também para outras, serve para a Anatel, por exemplo, que regula as empresas de telecomunicações, a ideia de que a agência reguladora, impessoal, a serviço da sociedade, né, para regular o serviço, para evitar abusos, que essas agências passaram com o tempo, e isso se verifica, a defender os interesses das empresas, que deveria fiscalizar, regular, e não da sociedade. Há vários casos que a gente poderia listar aqui, citar, em que, havendo bola dividida, planos de saúde, né, em que, havendo bolas divididas, a agência reguladora ficou do lado, tomou o lado da empresa, né, da iniciativa privada, e não da sociedade. Isso não torna as agências menos necessárias. Isso torna as agências merecedoras de melhor atenção e de melhores cuidados, inclusive na hora, politicamente, de indicar os seus responsáveis. Inicialmente, eu me lembro disso, essas agências eram compostas, claro, sempre será uma indicação política, porque é parte de um governante de turno, mas havia algum pudor. Isso indicava, politicamente, técnicos, né, especialistas na área para essas agências, de modo a minimizar, com base no conhecimento, a ingerência política. Com o tempo, no entanto, essas agências entraram no que se pode chamar, consagrado, aliás, pelo próprio Jair Bolsonaro, sendo ele um desenvolvedor dessa tecnologia, no que se pode chamar de toma lá da cá, não havendo diferença entre cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão, na máquina objetiva do executivo, ministérios e tudo mais, e a indicação por uma agência. E aí a gente chega no caso da Anvisa. Há muito tempo tem problemas, há muito tempo há reclamações de que a agência estaria, olha isso, hein, de que a agência estaria, como eu descrevi em outros casos, mais próxima de defender os interesses das empresas, das farmacêuticas, por exemplo, do que da sociedade. Mas o que nós temos visto aqui, nesse caso presente, sobre a Anvisa, como eu disse, um desenvolvimento dessa, chamemos assim, tecnologia. Porque é possível dizer que a politização da Anvisa resulta numa agência muito importante, a agência que regula serviços, liberações de vigilância sanitária. É algo de muita importância e levado e blindado a sério no mundo todo. Vide, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil, a politização se dá nesse momento de modo que a gente associe o comando da Anvisa não simplesmente a um governo de turno, mas a um projeto de poder de turno.
né? Nós temos visto, e é possível dizer isso, a Anvisa como uma agência que cria dificuldades para adversários políticos apontados pelo presidente da República. Não é coincidência, não é de propósito. Tudo bem, pode ser, mas há uma recorrência, no caso, por exemplo, da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Butantan. Nós já vimos a Anvisa se antecipando para dizer que as dificuldades são essas, que as dificuldades existem. Aquele caso muito grave, exemplar, mas não é o único, do sujeito, alguém que foi submetido à Coronavac e que depois soube-se morreu, e houve um escarcéu em relação àquilo, sugerindo e gerando pânico na população de que o sujeito teria morrido em função da aplicação como efeito colateral da vacina, e depois soubemos que, infelizmente, o sujeito havia se suicidado, infelizmente, nada a ver com a vacina, nada a ver com efeitos da vacina, mas isso serviu para que houvesse um retardamento do processo, uma má vontade com o processo, e a impressão que dá, uma vez que o governo erradamente fez sua escolha, a Anvisa não tem nada a ver com isso, não deveria ter, uma vez que o governo federal fez sua escolha equivocada em se associar, se conveniar com apenas uma vacina séria, um trabalho sério, uma pesquisa séria, de altíssimo nível, da AstraZeneca com Oxford, mas que teve problemas, como as vacinas têm, ainda mais nesse ritmo que nós estamos. Houve um atraso, parecia que a Anvisa estava criando dificuldades para as outras vacinas, mais do que para aquela associada ao governo. Quando houve o problema com a vacina da AstraZeneca, por exemplo, repito, o problema normal, acontece alguma falta de transparência ali, não vimos a Anvisa vindo a público para dizer, olha, a vacina aí, não sei não, hein, talvez não dê. Agora, imaginemos se aquilo que aconteceu com a vacina AstraZeneca Oxford tivesse acontecido, por exemplo, com a vacina da Sinovac, com a dita vacina chinesa, com a dita vacina de Dória, com a Coronavac. Imagine o escarcéu que nos teria feito, certamente, a partir de Jair Bolsonaro, gerando uma posição de prevenção da Anvisa. Então, Gabi, Fábio, ouvinte querido, é muito ruim, é muito preocupante isso que nós temos visto agora. Eu tenho muita dificuldade mesmo e fico perplexo, em ver uma agência reguladora como a Anvisa sendo não um órgão de fiscalização rigoroso, mas um gerador de dificuldades, um gerador de travas, quase como um concorrente político do desenvolvimento de vacinas, especificamente de uma vacina. Definitivamente não é um bom sinal, e temos aí a possibilidade, aliás, prevista em lei, de que, tendo a Anvisa se comportado dessa maneira, a continuar assim, que a Anvisa possa até mesmo ser ignorada, à luz do que diz a lei. Há já dispositivos, fora o Supremo Tribunal Federal, que pode resolver isso, mas a lei sancionada por Jair Bolsonaro que diz que, havendo aval de órgãos de controle equivalentes à Anvisa nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, ou no Japão, esse aval de uma só bastaria para que, a título emergencial, a vacina fosse usada aqui, independentemente da Anvisa. Então, em função dessa postura reativa da Anvisa, nós podemos ter, em breve, a Anvisa sendo desqualificada e deixada para trás, ignorada, a Anvisa criando as condições, porque reativa, para se tornar irrelevante, o que é, mais uma vez, muito triste. Pois é, Andreasa, e politizar qualquer agência reguladora em detrimento dos técnicos realmente é sempre muito ruim. Nesse caso, especificamente, você falando a respeito da Anvisa, mas a gente pode abrir aqui para outras agências reguladoras também. E nos processos mais rasteiros desse chamado toma lá da cá, talvez valha mais uma negociação de um cargo no segundo escalão, no terceiro escalão, do que num ministério de primeiro escalão, até porque os holofotes não estão diretamente ali, Fica muito mais escondido. Nesse caso, a Anvisa está na crista da onda.
Mas, de uma Pela maneira geral, conjuntura, pela né? conjuntura da coisa, né? Pelo contexto atual. Mas, de uma maneira geral, naquela negociação mais rasteira, mais vale um cargo no terceiro escalão sem holofote do que, quem sabe, aparecer para todo mundo no primeiro escalão, né? A lógica é essa, Fábio. Na verdade, infelizmente, a gente precisa considerar que o padrão Anvisa, né, que esse padrão de aparelhamento é a regra, né, não é a exceção. No caso da Anvisa, como vocês mesmos disseram, está evidente porque nós temos uma pandemia entre nós e a Anvisa se tornou referência, né, se tornou urgente, mas imagine quantas outras estruturas estão aí aparelhadas sem que a gente veja. Repito, não é a exceção no Brasil, é a regra. Muito bem. Carlos Andreasa volta amanhã. Tem livro? Aqui, ó, quem ia vai despedir, você ou vou eu? Vai você ou vou eu? Amanhã tem Os livro. dois. A gente tira para o ímpar para dar tchau para você, Andreasa. Tá bom. Então tá, amanhã tem livro. Amanhã a gente volta com tudo. É isso. Beijo para vocês. Combinadíssimo. Até lá. Até.